Olá, meu nome é Edivan, eu tenho 28 anos e hoje nesse TED nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo relacionado com mães solteiras. É, e esse é o tema do nosso TED, que está muito bacana. Nós vamos falar um pouco sobre esses dados, né? É, Nós podemos identificar que no nosso país 31% das mães desse país são mães solteiras, né? Que apresentam dentro dessa realidade muitos desafios, né? É, como não, como se não bastasse, já é difícil nesse país sobreviver com tantas dificuldades que a gente já enfrenta no nosso dia a dia. Ainda, né, temos a dificuldade dessa nova etapa, né, que é ser mãe, né, e ser mãe solteira, né, cuidando desse filho que vem no momento às vezes mais difícil, às vezes num momento que é difícil conciliar o trabalho e a rotina, né, do dia a dia. e e dentro do nosso tema, o empreendedorismo ele vem como uma chave importante de sucesso para que isso possa transformar a vida das pessoas, né? É, mas a gente precisa também entender um pouco sobre o conceito de empreendedorismo, né? E entendendo esse conceito de empreendedorismo, a gente vai trabalhar dentro dessa realidade de uma forma melhor, né? Nós estamos fazendo esse trabalho em dupla, né? E o meu amigo Rodolfo, né, que da nossa sala, ele vai falar um pouco sobre empreendedorismo pra gente, né? E a gente vai ficar aqui, né, com a minha parte do TED, a gente vai falar um pouco sobre a, a realidade da mãe solteira no país, né? É, e a gente precisa entender um pouco também o que é ser mãe dentro, né, da sociedade, né, como um todo, para entender essa realidade de mãe solteira, né. A gente entende que tem algumas formas, né, que, que se constitui, né, essa mãe solteira. Algumas são, né, como o desejo do coração delas mesmo de ser mãe, mas separadamente, né, não tendo, né, a constituição familiar com o marido. Outras é de situação mesmo, né, por perca do marido por morte, né, ou separação, né, que também acontece, né, e também a gente vai perceber que há também essa formação das mães solteiras através também de um relacionamento curto, né, que, que não se deu continuidade, e dentro dessa realidade, né, houve o, né, a concepção do filho, né, dentro dessa realidade, mas não se juntaram mais como casal e a mãe assumiu esse papel, né, mãe e pai dentro dessa realidade. Então, para poder conseguir, né, conciliar essa vida. E a gente vai pensando nisso e a gente pensa, né, como é a rotina dessa mãe para que ela possa, né, entrar no eixo dessa realidade nova para a vida dela, porque além de tudo, né, além de ter todos os desafios naturais da vida de toda pessoa, essa mãe solteira, então ela começa a ter uma realidade diferente, que é cuidar de outra vida, né, sem ter um apoio do marido, né, sem ter um apoio ali do companheiro para ajudar e estarem juntos, né, nesse processo. E encarar essa sociedade é difícil, né? Encarar essa realidade de estar dentro dessa escolha de ser mãe solteira é difícil, né? Não é simples porque todo mundo julga, né, a questão de não estar junto com o pai, né, do filho biológico, né, mas está tendo essa escolha, né, naquele momento de estar caminhando apenas com esse filho e não dentro de um relacionamento homem e mulher, né, que é dito mais tradicional. E aí a gente, né, como vai abordar, a gente vai entender que é, essa saída do empreendedorismo dentro da vida da mãe solteira, para ela é muito importante porque representa um pouco, né, o continuar da vida profissional, né, da vida acadêmica
acadêmica, né, da busca dos sonhos que todo mundo tem, né, e com ela também não é diferente, mas implica um pouco dessa responsabilidade maior dentro da realidade dela. Então, a gente vai entender que essa saída, né, de ter o seu próprio negócio, de às vezes se sustentar através dessa atividade, né, que se desenvolve, vai fazer com que ela consiga ter uma vida diferente, né, dentro desse trajeto novo que eles estão praticando, né? E como um testemunho, né, como uma partilha de vida mesmo, a gente preparou também, né, um videozinho curto de uma amiga nossa, né, que vem contribuir com a gente dentro desse nosso projeto, porque ela se encaixa perfeitamente com esse nosso tema, né? Ela foi mãe solteira e dentro dessa realidade ela precisou empreender por causa de algumas coisas que ela percebeu, vocês vão ver no vídeo, através das palavras dela. Ela percebeu uma lacuna onde ela poderia empreender, onde ela poderia colocar o sonho dela e a partir dali, né, conseguir conciliar a realidade de vida dela para ela conseguir ter um projeto novo. Então vocês vão ficar com esse vídeo a partir de agora para vocês poderem, né, ter uma noção do que é essa realidade para ela. Olá, meu nome é Ana Laura e eu sou proprietária do e-commerce Ana Laura Store. Bom, gente, a minha história no empreendedorismo surgiu na dificuldade que eu tive na gravidez de encontrar calçados confortáveis, que tinham preços acessíveis e que eram bonitos, porque eu tive trombose durante a minha primeira gestação, então as minhas pernas ficavam muito inchadas, os meus pés ficavam muito inchados e eu não conseguia encontrar calçados que me agradassem. Quando eu encontrava, eles eram muito caros e não eram tão bonitos assim. Então eu tive esse probleminha durante a gestação, que aguçou dentro de mim a vontade de comercializar calçados. Por quê? Eu comecei a pensar que poderiam existir outras mulheres que enfrentavam essa mesma dificuldade que eu. E assim, também porque nós estamos vivenciando uma época que as mulheres têm abandonado, né, o salto e têm tido preferência por calçados mais confortáveis. Então a junção de todos esses pontos fez com que eu criasse, né, em abril de 2018, o Ana Laura Store. Na verdade, a princípio era Ana Laura Calçados, porque a minha ideia era trabalhar basicamente com calçado mesmo. Quando foi no início do ano passado também, o meu filho foi para a escolinha, então isso facilitou demais, porque eu verdadeiramente tinha o dia livre para poder trabalhar. Então eu deixava ele às 7 horas, né? Então eu começava a trabalhar às 7h15 e parava por volta das 4 para conseguir buscá-lo. Assim que eu colocava ele para dormir, eu voltava a trabalhar de novo. Por enquanto eu não tenho funcionário, então eu perpasso todos os setores da empresa. Eu tenho um motoboy terceirizado que faz as entregas para mim, que faz as postagens no correio, mas questão operacional, de contato com o fornecedor, de contato com o cliente, de estratégia de marketing, de campanha de venda, essa parte eu cuido sozinha. Quando a loja estava completando mais ou menos um ano, eu decidi que eu iria mudar o nome para Ana Laura Store, porque eu queria trabalhar com outros nichos de produtos e eu consegui ter o meu público bem definido, a minha persona estava bem definida. Então eu vi a necessidade de agregar, né, alguns produtos aos calçados, que até hoje assim é o meu cargo-chefe. Então a intenção era implementar o conceito Store in Store dentro da minha loja. No início de 2019, eu fiz uma tentativa de implementar uma loja física, na verdade era um showroom, mas não deu muito certo, porque o que atraía o meu público era justamente a praticidade de receber o calçado em casa.
né, essa praticidade que o e-commerce tem. Um clique, né, com um clique você está com o produto na mão. Então também eu cometi esse erro, mas assim, não me arrependo de maneira nenhuma, porque fez com que eu entendesse o meu negócio, né? A partir dos erros a gente vai entendendo o negócio, a gente consegue traçar as métricas, né? Gerenciar todo o processo, então facilita. Assim, não foi fácil no início, foi muito desafiador, porque apesar de eu trabalhar, né, em casa, eu ainda tinha que cuidar do meu filho. Então eu não conseguia estabelecer uma rotina de trabalho. E o que eu mais queria era poder padronizar os processos dentro da minha empresa, porque a partir de então eu criei o MEI, eu me formalizei, né? Eu vi a necessidade disso, de me portar como uma empresa. Eu ainda era muito inexperiente na área, né? Então assim, errei muito, cometi deslizes, perdi dinheiro, coisa assim que todo novo empresário passa. Por isso que eu estudo muito, pelo menos 1 hora todos os dias, sabe? Tem dia que assim, de madrugada, meia-noite, eu tô aqui vendo um vídeo. Outros dias eu consigo fazer isso assim na minha jornada normal de trabalho. Mas porque empreender não é simplesmente vender, sabe? Eu costumo falar assim que não é sobre vender, mas é sobre transformar vidas. Né? Hoje eu sei que os meus produtos, eles transformam a vida do meu cliente. Né? Eles proporcionam um momento de alegria, um momento de lazer, de bem-estar, de empoderamento, né? De elevação da autoestima. Então, todos esses valores eu procuro atrelar ao meu serviço. Eu sei que hoje, dentro do segmento aqui na região, esse é o meu diferencial. E assim, eu não falei antes, mas eu sou mãe solo, né? Então toda a responsabilidade da maternidade estava em cima de mim, porque a princípio eu não tinha apoio da família do pai do Miguel, né? Então era muito pesado, assim, sendo muito sincera, era muito pesado fisicamente, era muito pesado mentalmente, mas quando a gente está feliz, né, a gente trabalha de maneira feliz, o fardo ele se torna mais leve. Né? Então, dessa maneira, o empreendedorismo entrou na minha vida através da maternidade. Né? Fez com que eu amadurecesse, com que eu criasse mais responsabilidade. Não era qualquer negocinho. Então, eu consegui mostrar para as pessoas que eu não tinha uma lojinha no Instagram. Né? Não, eu tinha uma empresa, né, no qual sustentava a minha família. Foi basicamente isso que aconteceu. No final do ano passado, né, de 2019, eu tive meu segundo filho, Pedro, e assim, tem sido difícil, bastante, porque o Miguel tá na escolinha, o Pedro não está. Mas eu já tenho experiência, né? Por um lado, a gente já tá assim, acostumada. Então, tem hora que é difícil, que ele chora, que eu não consigo responder o cliente com rapidez, com agilidade, sabe? Mas eu sei que isso vai passar, né? Porque eu passei por essa situação com o Miguel, mas vai passar. Então, assim, hoje tá pesado, muito pesado. Mas eu sei que daqui a uns meses já vai estar mais brando, vai estar mais leve, né? O que eu não vou deixar o meu negócio de lado, de maneira nenhuma, porque é aquilo que eu amo fazer, é o meu sonho de vida, é o meu projeto de vida. Eu sei que através da minha loja eu tenho a missão de transformar a vida de outras pessoas, então isso é extremamente gratificante. Empreender assim transforma não só a vida do empreendedor, mas transforma a vida das pessoas que estão ali ao seu redor. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que o meu trabalho ele estava sendo reconhecido, né? E eu pude assim contar com a ajuda de várias pessoas nesse período, porque eu precisava deixar o meu filho ou com a minha mãe, eu deixava também com uma vizinha, para poder olhar enquanto eu ia na fábrica, eu ia buscar calçado, eu ia fazer escolha, né, de produto, conhecer catálogo novo. E assim, eu não tinha muita experiência, né? Na verdade, eu não tinha um público segmentado. Então, assim, igual eu falei, né, anteriormente, erros de novo empreendedor mesmo. E com o passar do tempo eu fui estudando, eu fui vendo a necessidade realmente de me profissionalizar, porque eu sou formada em engenharia química, né? Não é nada
parecido com aquilo que eu estava trabalhando, né? Apesar que a visão de resolver problemas, de ser mais prático e de buscar soluções, eu devo graças, né, à engenharia, eu devo isso à engenharia. Ela trouxe essa visão para o meu negócio e foi muito produtivo. Nessa época, eu trabalhava numa empresa convencional com regime CLT, né? A minha jornada de trabalho era horário administrativo, eu pegava às 8 da manhã e até às 5 da tarde. E quando eu tive que voltar da licença maternidade, eu já estava vendendo os calçados, mas eu vi que ia ser muito difícil, porque eu não tinha com quem deixar o meu filho até então, e eu ficava o dia inteiro fora de casa. E o Miguel, que é o meu primeiro filho, quando ele nasceu, ele ficou muito doentinho. Então, eu tinha que dar mais atenção para ele, né? Então, assim, a junção de todos esses fatores fizeram com que eu tivesse sede para o negócio dar certo, né? Então, eu trabalhei por mais ou menos um mês, depois que eu voltei da licença maternidade, e era bem pesado, assim. Antes de sair, eu olhava o WhatsApp, respondia direct no Instagram, no meu horário do almoço também. Quando eu chegava em casa, eu dava mais atenção pro meu filho, porque eu tinha ficado o dia todo longe, né? Ele ficava mais grudadinho, e aí assim que eu colocava ele para dormir, eu começava a trabalhar. Eu não tinha hora para dormir, não. Mas, em contrapartida, eu era muito feliz, eu estava muito feliz, porque era um sonho, né? Era um projeto que estava dando certo, que estava em andamento. E quando eu vi que financeiramente eu tinha chances de crescimento e de manutenção do meu negócio. Bom dia, meu nome é Rodolfo, faço dupla com o Edivan. Nosso tema é empreendedorismo de mães solteiras. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo e o Edivan vai falar sobre as mães solteiras. É um termo que surgiu na França no século XVII e chegou ao Brasil aos anos 90, que significa ter uma visão aguçada para os problemas na sociedade. A maioria das empresas hoje registradas no Brasil são MEI, que são microempreendedores individuais. Abrir um negócio no nosso país não é nada fácil. E para mães solteiras ainda com criança é uma coisa ainda mais difícil, porque tem que conciliar questões de filho e questões relacionadas à empresa. Uma pesquisa feita pela GEM em março de 2019 apontou que a taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu 38%. E o Brasil não é um país nada fácil de empreender. Os desafios encontrados pelos empreendedores são vários. Dentre eles, burocracia na abertura da empresa. Hoje no Brasil, para se abrir uma empresa, leva em média 100 dias. Em países desenvolvidos, a média de 5 dias. A taxa de impostos também é uma coisa que é um grande desafio para os empreendedores. O Brasil, hoje, quem quer empreender tem que pagar CSLL, PIS, ISS, CONFINS, ICMS e dentre outros impostos. E a questão de recursos humanos, que a falta desses recursos, né? Que tem muitos desempregados, mas nem todos têm a qualificação necessária para estar preenchendo as vagas que estão sendo demandadas no mercado. E é isso que eu tenho para falar sobre empreendedorismo. Valeu!